Quais são os músculos mais ativados no terra convencional? Eu costumo dizer que o terra é um exercício que trabalha tudo e não trabalha nada. Por quê? Porque a gente tem uma grande ativação muscular de vários grupos. Se a gente pega ali, por exemplo, tem uma revisão sistemática que pouca gente conhece sobre as diferentes variações do terra e suas ativações musculares. A primeira conclusão Aham. que ele tem, que não dá para a gente concluir, qual exercício terra trabalha mais qual músculo, porque não há, digamos assim, uma sistematização das análises. Cada estudo sobre terra que analisou eletromiografia e ativação usou um método diferente, com zonas de repetições diferentes, com formas de análise diferentes. A eletromiografia é uma coisa muito complexa de usar. Não é só colocar o eletrodo ali. Cara, precisa de diferença. Para você ter ideia. Eu estava conversando com o Walter sobre isso. Mano, se tu tá fazendo um estudo de eletromiografia, passou um avião em cima do lugar que tu estava, vai interferir no sinal. E se tu não for um pesquisador experiente, tu não vai conseguir eliminar o ruído do sinal. Então, a eletromiografia não é uma coisa que todo mundo acha que é simples assim, não é. Então, assim, o próprio estudo, ele demonstra, ele diz pra gente que existe uma limitação quanto a afirmar aquilo que é as diferenças de ativação entre as diferentes formas de terra. Isso é o que a ciência diz. Tá? Aí fica aquele debate, a costas ou não é? Eu boto no treino de costas, eu boto no treino de perna. Mano, tanto faz, bicho. Não vai importar o volume semanal. Se tá no treino de perna, se tá no treino de costas, o que vai ditar é a tua escolha aí, do que tu vai fazer. Tá? Tu vai entender que terra é um exercício que ele trabalha tudo, não trabalha nada. A gente tem muita ativação de parte isométrica e a gente tem muita ativação de movimento dinâmico. O terra tradicional, basicamente, ele é quadríceps e glúteo. A gente tem um movimento de extensão de joelho e extensão do quadril. São os dois motores primários do movimento. E aí a gente tem uma altíssima ativação dos eretores. A gente tem, quando a gente abre mais os pés, a gente aumenta a ativação ali do vasto medial, a gente aumenta a ativação dos adutores, a gente coloca biomecanicamente o glúteo numa posição que favorece a participação deles em relação à vetorização do ponto de aplicação de força, coincidir com a direção das fibras, o próprio alongamento que vai gerar nas fibras do glúteo, proporcionando essa relação de favorável, né, porque o músculo mais alongado ele produz mais força. Mas aí também, em compensação, a gente já tem os eretores trabalhando mais, porque no terra tradicional o tronco é mais inclinado, no terra sumô o tronco é mais vertical. A gente tem o terra hexagonal, onde a medida já muda e a participação de quadríceps já aumenta por causa do deslocamento do centro de força. A barra já não está mais na frente do seu corpo, a resistência está centralizada no seu centro de massa. Isso faz com que o recrutamento do quadríceps acabe modificando e trabalhando mais, porque a gente tem a relação do próprio braço de resistência, né, do peso para o joelho. A gente tem o stiff leg deadlift, que já muda também, né, o nível de ativação. A gente tem o Roman deadlift, que também já muda a ativação pelo seu caráter excêntrico grande, né, porque no Roman deadlift o peso não bate no chão, no stiff leg ele bate no chão. Isso modifica as ações de excêntricas, né, de frear o movimento e inverter para a concêntrica. Então, assim, eu costumo dizer que é perda de tempo ficar tentando isolar volume de treino, tipo, séries para o terra, tá? É uma perda de tempo imensa. Basicamente, a gente tem ali glúteo, quadríceps, um pouco mais de adutores e posterior, a gente tem a variação de suor, a gente tem o trabalho isométrico das costas, enfim, eu costumo dizer, se você vai colocar um terra no treino de perna ou de costas, o problema é você vai dar no mesmo. É só você contabilizar o volume de treino para essas regiões, sabendo que o trabalho dinâmico vai ser feito pelo glúteo e pelo quadríceps, mas que você vai ter um trabalho de isometria imenso ali dos paravertebrais e dos extensores da coluna no final do movimento, né? Porque a gente tem a extensão do quadril conciliando com um pouco de extensão da coluna. Mas eu acho que o terra tradicional, os dois motores primários são realmente glúteo e quadríceps. Perfeito. E é importante falar isso também, que quando a gente fala de costas, ele vai ter essa contração isométrica que é muito pesada, é muita carga na contração isométrica,
que pode sim trazer um benefício para os eleitores da espinha e tal. Mas tem muita gente que pensa que vai interferir em dorsal, ali em realmente latíssimo do dorso e tudo mais. Então, Não, não. Se a gente encarar que é, o dorsal é o conjunto dos músculos das costas, a gente vai ter, assim, se a gente pega um cara que faz deadlift e um cara que não faz, você vai ver uma diferença nos diretores ali. Com certeza você vai ver. sim, Mas sim. no grande dorsal, para você contabilizar como série de costas, Porque você vê que tem uma galera que ainda fala, se você der aquela espremida no final, ele pega costas. E o pior de tudo é que não é uma pessoa aleatória que você vê na academia falando. Às vezes tem até profissional, até atleta pró, porque infelizmente o atleta pró, ele não necessariamente ele vai saber a teoria, ele vai saber de fato a verdade, mas na opinião dele faz sentido, e aí as pessoas pensam, pô, se ele ficou grande fazendo isso, eu vou fazer isso, eu vou ficar grande também. Então, é a mesma não, coisa não de é fazer, assim. é a mesma coisa de fazer o agachamento e apertar a bunda. Você vai sentir o glúteo ali contraindo, do mesmo jeito que você aperta as costas no final do terra, mas não necessariamente você vai, se você estiver fazendo um agachamento paralelo, você vai contar uma série de glúteo porque você aperta a bunda no final do movimento. Pois é. É só percepção sinestésica. Trabalho motor aí mais baixo. É mais a questão dos eletores. Se você fosse Sim. contar, talvez se fosse, pois é, você contaria, sei lá, meia série para eletores, extensores da coluna como trabalho lombar no terra? Acho que sim. Mas eu não costumo contar série com meio. A minha forma de contagem de séries, eu não uso a metodologia de usar meia série. Ah, quando eu Saquei. boto supino, eu boto meia série pro tríceps. Eu não uso isso. Porque eu acho que acaba que no final fica uma estatística tão irrelevante, assim, de 3 séries de supino, você soma 1,5. 1,5 dentre 10 séries é 10, beleza, 10%. Mas eu não acho que seja uma coisa que organicamente faça diferença. Sabe? Então, tipo, eu tento facilitar essa contagem de séries ao máximo, trabalhando ali motor primário e secundário no máximo. É assim, por exemplo, você pega um agachamento, você vai pegar e vai colocar ali glúteo e quadríceps se você agacha completo. Vai pegar, sei lá, um exercício de desenvolvimento que trabalha as 3 posições, eu coloco ali frontal e lateral. Sabe? Mas tem trabalho do posterior, mas eu coloco. Entende? Não precisa ser também tão especializado assim, essa contagem de séries, porque senão o cara fica maluco. Tem gente que é habituado, meu Deus, eu conto 0,3 no posterior. Eu não, também não sou tão assim, não. Você começa a dificultar sua própria forma de avaliação ali. Você conta de um jeito, conte para sempre desse jeito. Entende? Se você conta sempre com meio, você passa o resto da sua vida contando como meio. Se você conta como um só séries de um, conta o resto da sua vida como um. E aí você facilita o seu trabalho. Agora, se você ficar toda hora, não, agora eu vou contar meio de tríceps. Agora eu não vou contar, não. Aí você vai se perder. É a Né? mesma coisa com o reload. Eu coloco o peso da barra. Se você coloca o peso da barra, conte para sempre com o volume da barra. Eu não coloco o peso da barra. Então, se você não coloca o peso da barra, nunca você coloca mais o peso da barra. O grande problema é quando você trabalha na academia. Né?